No dia 4 de maio, completam 80 anos do término da Segunda Guerra Mundial. Então, aqui na Dinamarca, à noite, no dia 4 de maio, todos os anos, são colocadas 2 velas na janela. Essas velas nas janelas, elas simbolizam a liberação da Dinamarca da Segunda Guerra Mundial. Mas tem um lugar na Dinamarca que não foi liberado, que não ficou livre da Segunda Guerra. Esse lugar se chama Bornholm. Bornholm é uma ilha que fica a 300 quilômetros da Rússia. Ela fica próxima à Suécia, mas pertence à Dinamarca. Devido à localização geográfica de Bornholm, ela ficou em cargo de ser liberada da Segunda Guerra Mundial pelos russos. Ou seja, os alemães não queriam ceder, não queriam aceitar a capitulação, não aceitavam capitular o término da Segunda Guerra para os russos. E com isso, no dia 4 de maio, não foi liberado, Bornholm não se viu livre do domínio dos alemães. Os russos ficaram em Bornholm conjuntamente com os alemães para tirar os alemães da ilha de Bornholm. Para liberar Bornholm da guarda dos alemães na Segunda Guerra Mundial, os russos bombardearam cerca de 2.000 casas aqui em Bornholm para que os alemães pudessem se sentir ameaçados e ir embora. E com isso, os russos permaneceram por 11 meses aqui em Bornholm, ou seja, a Segunda Guerra Mundial foi anunciada pela BBC no dia 4 de maio de 1945, exceto por Bornholm, que somente se liberou dos russos no dia 5 de abril de 1946. Os russos, na verdade, essa é a minha opinião particular e de alguns moradores, pela localização estratégica no Mar Báltico, os russos queriam se apoderar de Bornholm. Então eles alegaram que só devolveriam Bornholm para a Dinamarca caso o governo dinamarquês tivesse condições de tomar conta de Bornholm. E quando veio a guarda dinamarquesa para Bornholm, aí sim os russos foram forçados a sair. E, bom, com tudo isso eu não preciso nem dizer para vocês que o trauma, apesar de 80 anos, ainda é muito grande, né? O receio de qualquer aproximação da Rússia, né, ser dominada aqui por Bornholm. Na época vieram 7.000 soldados russos e ficaram durante 11 meses tomando posse de Bornholm. E os dinamarqueses se viram concomitantemente presos aos alemães e aos russos. E quando houve o bombardeio, né, quando os russos bombardearam Bornholm como uma forma de acuar os alemães, eles destruíram aproximadamente 3.000 casas em 2 grandes cidades da ilha. Foi muita ruína, uma ruína muito grande. Logo após a guerra, a Suécia, que fica a aproximadamente 37 quilômetros da ilha de Bornholm, doou 300 casas de madeira para serem montadas
pelos moradores da ilha de Bornholm, porque não havia moradia, porque havia sido destruído pelos aviões russos. Em homenagem a isso, a essas ruas onde essas casas estão localizadas na ilha de Bornholm, cada rua onde ficam essas casas, elas têm o nome de cidades da Suécia, como uma forma de homenagear e de agradecer o auxílio da Suécia, que na época da guerra era um país neutro, então não foi bombardeado. Quando os russos foram embora no porto, os habitantes da ilha de Bornholm não podiam dizer adeus, tiveram que dizer até breve. Então isso é mais uma coisa que assusta, né? No dia 4 de maio, às 8 horas da noite, foi anunciado pela BBC que as tropas alemãs se renderam na Holanda, no norte da Alemanha e na Dinamarca. Com isso, a população pôde retirar os tecidos pretos, as cortinas pretas que cobriam as janelas, pois não era permitido ter as luzes acesas, pois com as luzes acesas seria muito mais fácil para os aviões de guerra identificarem os locais onde poderiam bombardear. Eu fico imaginando se ficar tantos anos com a casa escura sem poder ter para se ver. E assim foi na Segunda Guerra Mundial, aqui na Dinamarca e imagino que em outros países também. No dia 4 de maio, todos os anos, há 80 anos, 2 velas são acesas nas janelas aqui na Dinamarca. É uma forma de honrar a memória dos que já se foram, dos que lutaram para o término da Segunda Guerra e para relembrar os horrores da guerra e evitar com que ela volte. Mais do que nunca hoje em dia, num mundo tão turbulento, essas velas são acesas com muita lucidez, muita emoção, muita consciência. Aqui em Bornholm, as velas são acesas no dia 5 de abril, 11 meses após o término da Segunda Guerra, pois os russos ainda ficaram aqui por mais 11 meses.